E na entrevista do dia desta sexta-feira, 31 de julho de 2020, vamos falar de saúde, especificamente saúde do homem em tempos de pandemia. Normalmente, as mulheres se mostram mais preocupadas em se cuidarem e manterem uma rotina regular de consultas e exames, né? Mas eles, os homens, também precisam e devem ter esse hábito também. De acordo com estudos, há uma estimativa de cerca de 60 mil homens sejam diagnosticados com câncer de próstata no Brasil em 2020. É algo bastante preocupante esse dado aí. Com a pandemia do novo coronavírus, os homens que não têm o costume de ir ao médico se afastam ainda mais dos cuidados básicos com a saúde e isso, claro, representa perigo redobrado. E para falar sobre os impactos do isolamento social nos tratamentos urológicos, por exemplo, convidamos o médico urologista Dr. Flávio Faria. Bom dia, doutor. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Nádia. Bom dia, ouvintes da FM 95.3, Rádio Jovem Pan. Realmente, os homens são mais resistentes que as mulheres nesse rastreio, nesse tratamento da doença geral e as doenças urológicas não são diferentes. Pois é, e os homens não têm essa cultura de fazer exames de prevenção de doenças, além do câncer de próstata, diferentemente das mulheres, como o senhor acabou de colocar, que costumam frequentar ali o ginecologista, né? E por que é importante mudar esse comportamento dos homens? Ou melhor, por que existe, essa resistência por parte deles, doutor? Nádia, é uma questão que já vem enraizada na nossa cultura há bastante tempo, principalmente na parte urológica em si. E o diagnóstico, o tratamento precoce, sabemos aí que são determinantes na chance de melhora, até mesmo de cura de determinadas doenças, quer sejam benignas, da parte urológica em si, como infecções urinárias, prostatite e hiperplasia prostática, que é o crescimento benigno da próstata, quanto e principalmente em tumores, como o câncer em si, que o diagnóstico em fases iniciais proporciona um tratamento com maior chance de cura. E antes da pessoa chegar à chamada meia-idade, o machismo e as piadas sobre o exame do toque retal, que é associado à perda da masculinidade, aí, que colocam na cabeça, já fizeram muito estrago até chegar nessa etapa aí. Como contornar isso, doutor? Realmente, temos essa questão, esse tabu aí não é de hoje, mas devemos encarar com naturalidade o exame de toque retal, a palpação da próstata. Faz parte do exame clínico urológico, assim como outros órgãos fazem parte da rotina de exames de outras especialidades, por exemplo. Infelizmente, isso aí ainda está presente, mas tem melhorado muito quando comparado a 3, 5 anos atrás, por exemplo. O senhor percebeu já esse aumento de homens procurando o senhor, por exemplo, para consultas? Sim, com certeza. Tanto de a procura motivada pela esposa em cuidar da saúde do marido, do parceiro, quanto do próprio homem, que vai à consulta em busca de um check-up, em busca de um diagnóstico precoce e de orientações tanto em relação à saúde prostática quanto à saúde geral. Esse tabu tem sido cada vez menos frequente, apesar de ainda presente e de modo importante em nosso meio. Pois é, isso que eu ia comentar mesmo, As mulheres têm um papel fundamental, porque elas já têm o hábito de, desde muito cedo, frequentar o médico para se cuidar, e elas são a melhor chance, a melhor, como que eu posso dizer, a melhor chance ali do homem de estimular o homem a ir ao médico, e se cuidar realmente. Realmente, a mulher ela tem um papel muito importante nesse quesito. Aquela que ajuda, que apoia e que tem um cuidado especial. E ela já tem essa cultura, já sabe como funciona esse exame, esse segmento da parte ginecológica e motiva o homem a um percentual importante para procurar o serviço, para exames, para principalmente a questão de rastreio e prevenção. E, doutor Flávio, como que a redução de consultas durante o isolamento social, que a gente está vivendo agora, pode impactar essa estimativa, essa expectativa de 60 mil casos de câncer de próstata previsto para esse ano, entre os homens? Bom, Nádia, essas estimativas são do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. Nesse ano, realmente, são esperados cerca de 65.840 novos casos de câncer de próstata, sendo mais de 1.000 casos aqui com a gente no Mato Grosso do Sul.
é o segundo tipo de câncer mais comum e responsável por 1/3 dos tumores nos homens. Não são dados desprezíveis, né? E a grande preocupação, como se mencionou, é a falta de diagnósticos nesses casos, em que pode resultar em progressão da doença, em tratamento tardio e principalmente redução de chance de cura. Por outro lado, devemos levar em consideração que a pandemia é vigente e todas as medidas de cuidado e isolamento social. Realmente o check-up e o rastreio reduz à medida que temos a preocupação com o novo coronavírus, e a população é uma população mais idosa e grupo de risco, mas ao mesmo tempo que devemos cuidar, não podemos negligenciar. E para não chegar nesse diagnóstico de câncer de próstata, existe prevenção? Existe a prevenção no que diz respeito ao rastreio e diagnóstico precoce. Todos os homens acima de 50 anos devem ser submetidos ao exame de PSA, o exame digital retal, que é o toque retal. Aqueles com maior risco, por exemplo, história familiar, negros, devem ser submetidos a esses exames acima dos 45 anos, com esse intuito de diagnóstico precoce, de diagnosticar a doença numa fase em que ela ainda tem um caráter de tratamento com fins curativos. Tá certo. E para a gente finalizar, e as outras doenças, quais são as mais prevalentes que afetam diretamente o homem? É importante a gente ressaltar que os números do Covid-19 só vêm agregar as outras doenças existentes, quer seja neoplásicas, mas principalmente os tumores, que continuam presentes no nosso meio e contribuem para a mortalidade geral. Um dado interessante com a pandemia remete às disfunções sexuais em geral, como ejaculação precoce e disfunção erétil, que tornaram cada vez maior importância, quer seja pelo momento econômico em que vivemos, mudanças comportamentais e o isolamento social em si. Tá certo, doutor Flávio Faria participou aqui no nosso Jornal da Manhã falando aí, tirando várias dúvidas em relação aos cuidados com a saúde do homem. Doutor Flávio, muito obrigada pela sua participação e seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Eu que agradeço, um bom dia para vocês e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia.